podcast Tete com a Pri e hoje eu tô aqui, ó, com isso aqui. Por que será? Você vai saber só depois da vinheta. Roda a vinheta aí! Como eu disse, esse episódio tá engraçado, porque assim, essa pessoa que tá comigo aqui, você já vai saber só pela característica que eu vou dar. Anda sempre de camisa floral. Então, como eu não tinha nada de ula pra representar ele, eu vim com isso aqui, é isso aí. Então eu quero que você dê boas-vindas, aqui é o Caian! Oi, gente! Tudo bem? Você virou o Chaves por 2 segundos aí. Travado João Frango. Ai, meu Deus, conhecido. Tô nervoso? Não, é a galera que te ama que tá lá. Olha que legal. Como que é tão tete a tete? Cara, eu tô sem palavras. Realmente, eu tô um tanto nervoso. Porque não sei como é que eu vou falar um pouco sobre a minha história e sobre o testemunho que tem acontecido nos últimos anos, mas é muito gratificante. Daqui a pouco passa. Só no início, a gente tem que esquecer que tem uma câmera, 2 tímidos fazendo um programa. A gente tá vencendo os nossos limites e barreiras. Vai! Isso é bom. Tá. Então, como você viu, né, eu tô aqui cheia de florzinhas, porque olha lá. Não tem como, né? Ele é o próprio Havaí em pessoa andando por aí. E aí eu fui no meu guarda-roupa e disse, caramba, eu não tenho nada floral, vou ter que levar isso aqui. É sobre isso, entendeu? Eu podia ter emprestado. Ah, poxa. Da próxima eu peço emprestado, parte 2, então. Parte 2. Vai ser emprestado do Caian. Daqui a 2 anos. Então tá, vamos começar aí contando um pouquinho da tua história, né? Conta pra galera, você veio de um berço cristão? Não, eu não vim, e entre aspas eu vim também. Como é que eu posso falar isso? Minha mãe, ela acredita muito em Deus, ela, sim, tem uma fé muito forte, só que ela não era uma pessoa que ia pra igreja ou que levava. Geralmente, na minha infância, quem levava eram meus avós. Pra eu retroceder um pouquinho mais, meus pais são separados, né? Uhum. E então, desde meus 2 anos, eu sou criado pela minha mãe em Canelinha. Eu fui criado em Canelinha até meus 17, 18 anos. Qual é o estado, né? Porque É aqui em Santa Catarina, só que é mais ao norte em relação a Floripa. É 80, 90 quilômetros de distância aqui de Floripa. De Palhoça, no caso. E lá a gente era uma família muito simples. A minha mãe, ela tinha 2 filhos e ela sustentava com saláriozinho na época de R$1.000, assim. E desenvolvendo isso, minha mãe sempre teve muita fé. Então tudo que ela fazia assim, não, Deus vai abençoar. Deus, eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pelo que eu tenho e assim. E quem levava realmente à igreja quando eu era menor eram meus avós. Isso até meus 11, 12 anos. Então, avós, parte mãe ali. Isso, parte mãe. Que ela, como onde eu morava era tipo uma grota, assim, era um fundo mesmo, era no meio do mato, parado. Olha só, por isso que tu é meio assim, então. Good vibe da relação à floresta, entendeu? Mas eu fui criado onde era só família. Sim. Então era minha casa, dos meus avós. Mas pra parte de baixo tinha alguns primos. Achei que você ia dizer minha casa, minha vida. não, foi tudo criado só no sarrafo. Pegado da lenha, do mato. Mas, então era tudo de família, assim. Então e como era muito distante, como eu falei que eu era tímido, é porque era distante, era muito distante e só tinha relação com a minha irmã, com a minha prima e alguns primos. Eu não tinha relação com os mais velhos. Mas olha só o que tu falou, tu deu uma deixa, você falou tão distante. Gente, ele é conhecido como encantado também. Não podia deixar de contar essa, eu ia esquecer, ainda bem que tu falou. Eu cortei o cabelo ainda, senão tinha ficado igualzinho. Gente, pra quem não conhece, vai passar uma foto. Pronto, né? Vai passar no final uma foto, uma comparação, por favor, editor. Ele e o encantado, por favor, eu acho que merece. Eu acho que tem já, inclusive. Claro, todo mundo fez. Tá, e aí, tão distante. Então, acabou que fui criado no meio disso. Então, eu sou um pouco... Encantado. Encantado, assim, eu gosto do mato, eu gosto muito de natureza, assim, nascer do sol, eu sou realmente good vibes, assim, cara do verão que o pessoal fala. É verdade, cara do verão. Ano passado o pessoal ficou indignado na reunião de líderes. Por quê? Porque eu não gostava do verão. Tu não gosta do verão? Não. Quê? Quem é você? Eu não gosto. Por que você acha assim? Eu odeio calor. Você engana todo mundo. Com todas as forças eu odeio. Então, eu amo o inverno, amo frio, eu gosto. Só que... Uma curiosidade interessante que falou aqui, porque eu também não sabia, não lembro disso. Falaram na reunião dos líderes. Tanto que foi naquele joguinho que a gente fez eu acho que eram 3 frases ou 3 situações e uma era uma mentira. E todo mundo achou que essa era uma mentira e era verdade, cara. Era verdade. Eu já viu. Que interessante. Mas, voltando nessa parte da criação. Sim. E então, eu
até meus 12 anos eu fui parte da igreja, assim, só que era uma assembleia, assim, assembleia cidade do interior, bem tradicional, Sim. bem inchada, então eu fui até meus 12 anos. A partir disso, aconteceram algumas situações, eu acabei saindo e... Quais situações? Se é que você me permite Então, perguntar aqui. é meio besta, mas eu tinha uns 11, 12 anos e eu não sei direito. Eu sei que na época tava a moda do cabelo espetadinho. Aí eu fui pra igreja, acho que eu fui pra uma escolinha dominical. Domingo de manhã, aí eu peguei e fui. Achei aquele cabelo espetado, me barraram na porta da igreja falando que não era pra entrar porque aquele cabelo era do demônio. Uau. Então eu peguei, realmente não entrei e não voltei mais. Nunca mais. Vê como que uma palavra tem poder, né? Tem muito poder. Que loucura. E isso aflige muito. Porque na época, eu era bem gordinho, era cheinho. Nossa, Aí, outra curiosidade, que interessante. hoje em dia eu magrelo, Então, que minha legal. família de parte de pai, ela é bem cheinha. Então acaba que eu tenho um pouco do Gênesis 2. Se eu descuidar, eu viro uma bolotinha, é bem legal. Que legal. Tem que cuidar com casar, então. Ih, ó, fica a dica aí, noiva. Ó, É. Mas tá. E eu já tinha algum problema assim com relação a palavras. Porque, meu avô, alguns tios chamava de borrachudo, ou parecia. Eu era muito, por mais que eu fosse meio gordinho, parecia muito aquela preguicinha da Era do Gelo, Cid. Eu tinha um dente maior do que o outro. Um dente maior do que o outro, falava meio estranhozinho, o braço bem comprido, então era todo estranho. Cara, tu quer virar o meme do tete a tete, eu acho, porque já foi umas 3 coisas. Encantado, havaiano. Caramba, o que é isso? Mas vai desenvolver, quer ver? Não, eu creio. Mas então parece que é muita preguicinha. E eu acabava sendo bem zoado, e no colégio também era zoado, e eu era muito boca mole. Sabe acho que o pastor Diego ele fala muito sobre isso, sobre a criação da mãe, que o rapaz acaba ficando um pouco mais molenga. Por mais que minha mãe ela fosse aquela mulher assim, tipo, de vara, cinta, chinelo, cabo de vassoura, tudo que aparecia pra frente ela bater, se fosse necessário, ainda já era aquela aflição. Então minha mãe sempre foi muito coração, então chegava, meu filho e tudo mais, e na época eu era o filho menor, então... Caçulinha? Até meus 9, hoje meu irmão tem 13, até meus 8, 9 anos, eu fui o menor. E mesmo depois, ainda por causa de algumas situações, a minha mãe sempre cuidou muito, sim. E a minha irmã também, mais velha, é super protetora. Minha irmã, inclusive, ela é extremamente ciumenta. Se ela aparecer com uma varoa em casa, ela... Ai, aí, ó, segunda dica pra varoa. Nós estamos voltando dicas pra varoa. Checklist, tem que ter coragem. Checklist também, meu Deus. Manda um beijo pra tua irmã. Eu acho que eu lembro dela. Natália, beijo. Ela tá em Portugal, mas... É isso aí. Mas ok. A partir disso, sempre fui muito protegido, guardado. Então, fui criado no meio de 2 mulheres. Sim. E acaba que eu sempre fui muito coração e muito mole. Boca mole mesmo. Assim, chegava no colégio, apanhava. Sim. Cara, eu lembro que na época que eu tava no segundo ano não, no primeiro ano eu ainda tava desenvolvendo uma parte mais, um pouco mais dura, assim, mais masculina realmente, com relação à masculinidade. E eu acho que eu sofria bullying por um rapaz no 7º, mas porque até meus 15, 16 anos eu tinha 1,60 m, eu ainda era meio gordinho, então qualquer maluco que tivesse reprovado umas 2 vezes conseguiria fazer e eu sofria muito em relação a isso. Mas tudo bem, alegria. Tudo bem. Já passou, tá tudo bem. Alegria. Mas em relação a essa parte, eu sempre recebi essa proteção e o coração mole. E a palavra ela tinha muito poder, justamente por causa, às vezes, dos bullying, em relação a ser muito cuidado, criado por mãe e tudo mais. A palavra, eu sempre fui... Realmente sofri um bullyingzinho legal para essas coisas. E palavras tinham muito poder. Até hoje tem. Tanto que foi algo que eu comentei até no GDC, no sábado, que a gente tratou sobre orgulho, e por causa de todas essas situações no passado, hoje em dia eu tenho um problema muito grande com vaidade, então eu tenho que ficar muito ligado para acabar não fazendo as coisas para Deus, né? Em busca de elogios, porque em alguns momentos da minha mente ela recai para essa parte de elogio, então eu tenho que tomar muito cuidado com a parte de orgulho nesse sentido, por causa do passado.
Legal, né? Ver como que é importante as lições, porque elas fazem você também enxergar aquilo que você... aquele pontinho que você não quer admitir, aquela coisinha, né? Que você deixa ali guardadinho, ninguém sabe, é melhor que não saiba. Aí, de repente, quando você vai pra palavra de Deus, você conhece a Deus, o caráter dele, você vê, caramba, como eu preciso dele, porque realmente eu sou horrível, né? Por dentro, começa a se revelar aquele negócio que você não quer mostrar pra ninguém. Então, como é importante a gente estudar a palavra de Deus, ver o que ela fala sobre isso, porque é só assim que você vai conseguir transformar, romper na sua vida, né? Então, tipo, que legal você ter essa aceitação de entender, cara, se eu não cuidar, eu vou pra cá. Tipo, isso, acho que todo ser humano deveria ter esse autoconhecimento a ponto de entender, cara, aqui é meu ponto cego e eu preciso de ajuda nessa área. Porque quando eu entendo e aceito isso, eu consigo buscar ajuda e ter uma transformação, ser curado nisso. Até porque outra coisa que o pastor Diego fala muito, se tu rejeita muito, tu acaba gerando uma obsessão. Com certeza. Então, hoje em dia, eu acho que eu entendi essa parte, eu só tenho que ficar atento realmente pra não deixar meu coração ser levado por isso. Fora isso, é buscar mais conhecimento da palavra. Amém. Que legal. E aí, né, você falou muito da figura materna ali na tua infância, adolescência, e você tinha esse contato com seu pai? Não teve? Como que foi essa situação paterna agora pra você? Tá, em relação ao pai, hoje em dia, ele é um cara incrível. Eu, inclusive, tô morando com ele agora, devido às coisas que estão pra acontecer no ano que vem. Mas, com o pai, a minha relação quando era menor, eu via ele algumas vezes por ano. E, geralmente, quando eu ia pra lá, ele tentava muito suprir as coisas, às vezes, com presente. Ele realmente dava atenção, mas era mais nos momentos que eu tava lá. Até porque, quando eu era menor, tinha muita rixa entre a mãe e o pai. Então, era meio complicado. E eu acho que isso é uma parte muito louca da paternidade, da maternidade. E quando eu ia em dezembro pra casa do meu... em relação às férias, né, pra cá, eu ficava em torno de umas 2, 3 semanas. Por mais que eu ficasse mais tempo na minha avó em Bituba, eu passasse uma semana com ele. Quando eu voltava pra Canelinha, eu tava achando, porque eu falava, pô, eu quero meu pai porque fazia falta. Sim. Na época que ele foi pra São Paulo, principalmente, que ele ficou, acho que 5, 6 anos em São Paulo, acabou fazendo mais falta ainda, porque eu vi ele mais longe. Poucas vezes, realmente eu vi ele poucas vezes durante todo esse tempo. Então teve ocasiões da minha tia vir me trazer de novo pra minha cidade, ou minha avó ir buscar em Canelinha, porque senão eu não iria ver eles. Mas essa falta do pai, eu acabei crescendo também com algumas coisas devido à separação deles. E essa relação, ela puxa algumas coisas que o cara aprende, assim, tipo, de isso eu quero pra minha vida e isso eu não quero. A relação hoje em dia é boa. Quando eu era menor, eu acabava rejeitando algumas coisas e isso acabou também criando a minha personalidade, fundindo mais os meus pensamentos. Então, hoje em dia, eu vejo ele como um exemplo na parte de esforço. Ele já teve empresa que faliu, ele já saiu de um buraco também. Ele veio de Porto Alegre para Imbituba, depois foi desenvolvendo, foi para outra cidade, trabalhando, mas ele nunca se deixou levar. Ele sempre continuou realmente se esforçando pelas coisas, assim como minha mãe também. Mas minha mãe, ela já tem um outro ponto que seria o de ficar muito parada. Ela é um tanto mais quanto acomodada com o que ela vive. Então ela não busca muito um desenvolvimento, vamos dizer assim. Ela acha que as oportunidades já não chegam mais a ela, sabe? Como se o tempo já tivesse passado, assim, né? Então, só que aí chega outro ponto que eu gosto dela, que ela é extremamente agradecida por que ela tem. Então ela não reclama, ela fala assim, pô, se hoje o que eu tenho é porque eu consegui construir, porque realmente minha mãe, ela trabalha desde pequena. Minha irmã, ela teve com 19 anos e a partir disso ela já começou a trabalhar para sustentar a família. Minha avó expulsou ela de casa, então ela é muito guerreira, minha mãe é muito guerreira. Com 7 anos, minha irmã começou a trabalhar e com 9 eu comecei a trabalhar. Então, desde pequenos, a gente sempre teve essa... eu acho que talvez um exemplo de uma pessoa que seja batalhadora, sabe? Ótimo. Então, ela nunca deixou faltar, por mais que a gente não tivesse condição de comprar. Vocês sabem que eu como muito. O pessoal que tá aqui sabe que eu como muito. Meu Deus, nunca chama ele pra comer. Eu como qualquer coisa, botou molho na pedra, eu comi. Mas eu não como ovo. É a única coisa que eu não como, porque quando a gente era menor, a gente não tinha condição de comprar carne. E a gente tinha galinheiro, pô, morava
buraco, a gente tinha pelo menos galinha. Então a gente comia muito ovo. Ovo de todo tipo que a gente tinha pra comer, omelete, mexido, qualquer coisa a gente ia comer. Cozido, era ovo. Era ovo. E hoje em dia eu não consigo mais comer. Tô tentando voltar, porque proteína, né? Quero ficar Forte. Mas tô voltando aos pouquinhos. Maromba. Eita, glória. Eita. Mas, então a gente sempre teve esse exemplo de batalha. E isso é outra parte do orgulho meu. Que por eu aprender desde menor a trabalhar e conquistar minhas coisas, eu acabo rejeitando a ajuda, sabe? Eu tenho esse problema também. Eu sou autossuficiente. Eu consigo. Eu tenho a força. He-Man. Né, He-Man? Mas... outro cabelo parecidinho também. Parecidinho, né? Mas... então, esse exemplo de paternidade, eu acho que eu peguei o que eu acho que vai agregar a minha vida e o que não agrega também, separei. Eu acho que tem toda relação a gente tem que ter esse funil, exato, né, pra separar, não é, eu acho que não é filtro. Eu queria falar filtro. O filtro de separar isso aqui, vou pegar isso aqui, não quero, ou vou usar só como uma coisa, tipo, por exemplo, eu tenho as 3 pessoas, né? Eu amo falar sobre isso, porque quem sabe se você já ouviu em algum teste, mas vai ouvir de novo. E quem não assistiu, vai assistir pela primeira vez. E você pode escolher essas 3 coisas. O burro, que você erra e nunca aprende. Uhum. Você pode ser inteligente de aprender com os seus erros, mas você pode escolher ser o sábio. Uhum. O que é o sábio? O sábio é o que aprende com o erro dos outros. Aí, que aprende com os erros dos outros. Então, tipo assim, quando você vê que a pessoa errou, cara, não vai por esse caminho. Você já sabe, escolha outro. Já vê o resultado, né? Já sabe onde vai dar isso, então não vá por aqui. Então, você pode escolher essas 3. Entre essas 3, burro, inteligente ou sábio. Eu acredito que muitas vezes eu seja no máximo inteligente, porque eu erro muito. Não, todos erramos, mas assim, como você ter essa consciência que existem essas escolhas, você faz pensar diferente. Você, peraí, isso que eu tô fazendo é coisa de burro, isso aqui é coisa de inteligente, isso aqui vai ser sábio. Tu entende? E isso te dá sabedoria pra você lidar com as situações, né? Porque até vir essa informação, você realmente às vezes é burro, ou que é o máximo do máximo que eu falou, inteligente. E olha, mas bater a cabeça. Eu acho que é um negócio que eu falo muito com os rapazes no GDC. O pequeno grupo ele ajuda muito com isso. Como eu acabei me desviando ali na época, eu vivenciei muita coisa que, né, a gente, na época, nossa, que felicidade, aproveitação, felicidade, alegria, prazer, mas o cara vê que aquilo lá era só momentâneo e acaba deixando muitas marcas pro presente, pro futuro, e eu vivencio muito isso hoje em dia. E eu tento muito repassar pros rapazes hoje em dia. E é perceptível que a juventude ela tá muito atraída por essas coisas, esse prazer momentâneo. Mas pelo menos tem alguém que possa direcionar algo que eu não tive. Foi uma conversa que a gente teve até esse final de semana sobre. Eu não tive uma direção de falar assim, e acho que nessa parte vem a questão da paternidade. Se bem que também com meu pai, do jeito que era, acho que não seria tão aproveitado na época. Mas ter um mentor, falta um mentor. Exato, eu acho que um mentor, um exemplo, okay. Exato. Então, como eu não tive um mentor, uma referência para poder direcionar, eu acabei desviando. Sim, e eu acho interessante tu falar isso, porque isso me lembra uma fase da minha vida que é assim, ó. Por exemplo, meus pais, eu falo que isso não é para denegrir a imagem dos nossos pais. Isso são coisas que acontecem e toda a família passa, né? Meus pais nunca foram aqueles pais que, vamos numa livraria juntos e vamos escolher ali um livro, ou não me incentivava uma leitura. Eu falava, tem que ler a Bíblia porque eram pastores e aquela coisa básica, né? Mas não me instruíam, não faziam esse devocional junto comigo, aquela coisa toda que hoje eu faço com a Isa, né? Meu esposo, no caso, nossa família tem esse hábito. Mas eles não tinham. E eu lembro que toda vez que eu vinha de Monte Castelo pra Floripa, de férias da minha tia sempre me dava um livro. E essa tia me marcou muito, tipo, caramba, um livro, e eu amava ler o que ela dava e terminava rápido, e gostava, e todos os livros, até quando eu fui de solteira pra casada, fui pegar minhas coisas, os livros que eu tinha, a maioria foi ela que me deu. Sim. Ela ou alguma outra tia, mas geralmente eram algumas tias que me incentivavam na leitura. E eu acho tão interessante porque, às vezes, nós como família a gente não tem isso, mas sempre tem uma base. E eu olho a família da minha tia como muita referência. Ela é casada há muitos anos. Por mais que tiveram algumas suas brigas, nunca ninguém da família soube de uma briga deles. Tipo, não se exporam à família. Tem 2 filhos que ambos estão na faculdade, estão crescendo, estão evoluindo. E eu vejo assim, cara, que referência.
Sabe, tipo assim, a minha família não foi uma referência, mas eu tive uma referência de um tio, de uma tia que hoje posso usar como mentores. Esses dias eu tava pra tomar uma decisão de um sonho que eu tenho há muito tempo, que logo saberão, ainda não é momento de falar, não, ainda tá sendo gerado, tá no off ainda, na oração, mas eu liguei pra ela. Tia, o que você acha disso, disso, disso? E ela deu a opinião dela e testificou com aquilo que eu tava orando, e não era tempo ainda, tu entende a loucura? E ela foi uma referência. Então, tipo assim, quando você tem um mentor numa área, uma referência, não precisa ser necessariamente os pais. A gente sabe que hoje a realidade nem sempre é a família base, não tem aquela estrutura familiar de respeito, né? Não, entendeu? Porque tem essa questão. Por exemplo, tu tava falando ali da paternidade e me veio, eu não sei agora o percentual exato de quantas pessoas que não têm o seu pai registrado no Brasil. É muito. É uma galera. Não, é muito. O pessoal dos anos 2000 pra frente fala assim, vai. Tu entendeu? Tipo, não tem um nome registrado. Isso é muito forte. Como a nossa sociedade brasileira, ela tem essa carência de uma estrutura familiar. E a gente sempre diz pra vocês jovens, família forte, cara, não tem. Não tem brecha. Não tem o que derrubar, né? Então a gente vê que a gente tá numa sociedade que tem essa questão. E quantas mães solteiras, né? Exato. Guerreira que tem relativizado muito, né? Eu acho que desde a época que eu tava no colégio, isso que é a cidade pequena, e acho que cidade pequena, pela falta de informação, muitas vezes, o pessoal acaba desandando mais. Então, como uma coisa é muito distante da outra, muitas vezes os pais não ficam sabendo e tudo mais. Ou às vezes ficam sabendo demais, mas enfim. quem sabe fazer escondidinho faz. Sim. Então, eu me lembro desde, sei lá, 6º ano, eu já tá ouvindo garotas de 11, 12 anos falando sobre relação sexual. Olha só. Assim como eu lembro de garota de 14 anos tá grávida. Isso, na escola, né? Na Inclusive, escola. Hoje no clube foi sexualidade. A gente tava falando sobre isso. Desenvolvendo o tema. E tá relativizando demais. Então o pessoal tá começando a ter... Por mais que tenha um conhecimento sobre gravidez, tenha um conhecimento sobre tudo que há, não dão bola. Porque não pensam no futuro, eles só pensam no agora. Vamos ver qual é o nosso momento e depois a gente resolve. Então, tem uma certa ignorância nisso, né, também do jovem ali. Eu, pelo menos, eu não tive essa... Por mais que às vezes ia na escola, né, um enfermeiro falando das doenças sexualmente transmissíveis, mas, tipo, aquilo ali pra mim nem entrava na cabeça que tinha ligação com o que eu tava fazendo. A internet deu muita abertura, né? Muito louco. A internet, ela abre demais pra isso, porque qualquer lugar, se tu entra no TikTok, onde é mais acessado pelos jovens, tá falando sobre isso. Tem garotos se expondo, tem rapaz se expondo, então tu entra no Instagram, tem isso. Fora o Google, que qualquer coisa que você precisar, aparece ali. Então o pessoal tem muito acesso. E isso acaba sendo influência dos mais velhos. Porque eu, quando eu tava com 13, 14 no colégio, eu me lembro que tem um rapaz que até hoje eu considero ele como um irmão, assim. Por mais que ele fizesse muita coisa errada, ele me instruía o certo, entre aspas, assim. Então ele fala, faz o que eu faço, né? Faz o que eu falo, faz o que eu falo, só não faz o que eu faço. Então ele acabava me instruindo sobre relações com gurias, por mais que naquela época eu não me relacionasse. Sim. Mas tu teve a informação. Exato, né? Só que eu vi ele fazendo errado. Só que a influência das atitudes são muito mais fortes que são as palavras. Então eu acabei depois fazendo algumas coisas muito parecidas. Mas a relativização e também falta de cuidado dos pais, eu acredito muito. Os pais já não dão tanta bola. Dessa assistência de olhar o que o filho tá fazendo. E que legal você abordar isso. Porque assim, você pai e mãe que tá assistindo, fale sobre sexualidade com seu filho. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar de uma outra maneira. E pode ser que seja irreversível. E isso é muito sério. A gente tá falando aqui pro Caian, né? Que hoje no Compaixão Club, que é o contraturno escolar de 11 a 16 anos que a gente tem com os adolescentes aqui no Compaixão. A gente falou sobre sexualidade à luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia diz sobre a sexualidade. E a gente foi tirando dúvidas deles e, gente, saiu dúvida de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Mas olha que interessante, eles estão fazendo a pergunta para as pessoas certas. Não estão perguntando para um amigo na escola, não estão perguntando na internet tendo qualquer tipo de resposta, não. Eles perguntaram para os mentores deles, para professores deles, para pessoas que vão poder instruir eles no caminho que deve seguir. E, gente, como é importante, pai, mãe, veja o que o seu filho está vendo na internet. Pai, mãe, olhem o celular dos seus filhos. Você é o responsável por ele. A gente fala sobre isso. Se você não escolhe a galera que o seu filho... Ele vai escolher. Ele pode escolher e pode escolher errado. Então, pai, é tua responsabilidade. Isso que é legal tu falar isso. Depois, se alguém quiser falar sobre o clube, chama a gente aí, que a gente fala mais, né? Seguir essa questão. Mas é sério, é muito sério. Eu queria ter tido um clube na minha vida quando eu era adolescente, porque eu teria evitado muita coisa que aconteceu no meu testemunho que poderia ter sido evitado, com certeza. Assim, né? E
dariam mais valor também, né? As Nossa. relações, porque pelo que a gente vê no Instagram ali, é uma relação muito bem fundada. Então, entre os Sim. professores, instrução, e eles não vêm somente como professores que muitas vezes vêm no colégio, mas vêm como referências para até serem direcionados, né? Isso é muito legal. Não tive. Não, mas por mais que a escola, e hoje até entrevistei esses dias a Emily, né? E a história dela é muito forte. A história da Emily é muito forte, eu vejo como uma história base, assim, de que realmente há uma transformação quando a palavra de Deus entra, né? Exato. Porque é só a palavra que transforma, não tem jeito. Não é igreja, não é religião, não é isso que eu tô falando da Bíblia. Bíblia transforma, né? A palavra de Deus é muito forte, essa intimidade com ele. E ela falando o que aconteceu nas escolas. Pra mim, aquilo foi um choque quando ela falou. Porque, na verdade, na minha época, existia essa questão de ficar, não sei o que, não sei o que, mas não era tão forte como é hoje. E hoje ela falando assim do banheiro e tal, eu disse, caramba, que loucura! E hoje, assim, a gente tem sido chamado pelas prefeituras para poder entrar nas escolas, não para levar uma religião, mas para falar de valores, de princípios, porque a sociedade está necessitando disso, tem uma carência disso, né? Precisa muito. E assim, ó, a gente vê, principalmente já desde a época do colégio, as marcas do futuro, né? A gente hoje é muito falado sobre depressão, é falado sobre ansiedade, por mais que aqui tenha a Milene trabalha isso de forma excelente. Eu amo a Milene, gente, ela é incrível. Se vocês quiserem direcionar pro clube, ela é maravilhosa. Não, e GPS tem para adultos também. Olha aí, ó. Não, cara, não tem desculpa. Quem quer aprender tem curso para você. Mas a Milene ela trabalha essa parte do emocional e é algo que é maravilhoso. Na época que eu tava com 17, 18 anos, a minha primeira namorada ela tinha depressão. Assim como o meu melhor amigo, a gente era um trio assim. A minha namorada tinha depressão e ansiedade, até num ponto de crise de pânico. O meu melhor amigo na época, fazia um ano, ele tinha tentado suicídio. E o outro rapaz tinha crise do pânico. Então, muitas vezes eu tava no meio, e eu até o momento, assim, era o cara que tava sempre de boa com a vida. Então, quando ela precisou de alguma coisa, nem quando precisasse atravessar a cidade ou ajudar, eu ajudava da maneira que precisa. Hoje vocês me conhecem, eu faço isso com qualquer pessoa. Mas é porque aprendeu a desenvolver isso, sabe? Aprendeu com as próprias experiências ali. Porque é até engraçado, porque parece que atrai, assim, quando a pessoa tem. Minha irmã teve quando eu era menor. E isso acabou influenciando, de certa maneira, porque, por mais que eu fosse jovem, eu tinha uns 10 anos naquela época, eu não tinha como ajudar. E eu via minha mãe chorando, eu via minha irmã trancada no quarto e tudo mais. E eu pensei, pô, cara, como é que eu vou poder aprender e ajudar? E a partir desse momento, eu fui vendo cada vez mais. Porque a geração tá perdida. A mente das pessoas, ela parece que vai se perdendo nessas emoções em geral. E quando vem, não conseguir dominar as emoções. Quando vem já tá no vazio, já tá infundindo num vazio e vai se perdendo cada vez mais. Sim. Então, quando eu fui nesse meio, eu aprendi a lidar. Eu já tive ansiedade, já pensei em me matar. E foi uma parada bem louca. Obviamente que o meu foi um período curto. Acho que sabe quando o jovem ele tenta aquelas loucuras assim, meu Deus, eu tô muito triste, se deixa dominar, foi isso que aconteceu. Mas por ver toda a situação, eu falei, cara, isso aí não é o que eu quero. Eu preciso me estabilizar, eu preciso ter a minha mente precisa ser centrada, eu preciso me alegrar com aquilo que eu tenho, com o que eu vivia. Por mais que fosse a época de pandemia, que foi justamente em 2020, eu aprendi realmente a controlar as emoções e lidar com as coisas da maneira mais alegre possível. Assim, eu pareço às vezes até meio bobo, meio mongo, meio idiota, assim, da maneira que lida com as coisas. Ele mesmo fala dele mesmo. Nem precisa falar, ele mesmo diz. Mas é porque foi a maneira que eu acabei aprendendo. Sim. Então o ambiente ele nos molda muito. Agora, a maneira que você lida com esse ambiente, se você vai ser realmente a referência ou se você vai ser influenciado por ele, é uma opção sua. Eu acredito assim, que é muito uma decisão de falar assim, eu não quero ser igual, eu quero fazer diferente, eu quero fazer até um efeito, deixar uma marca nessas pessoas. E eu tomei isso pra minha vida. Até hoje acho que é a maior marca, assim. Mas olha que interessante, uma coisa que eu vejo assim, que isso é propósito. Às vezes você pode estar se perguntando aí, né? Como que eu sei meu propósito? Ver o que mais chama atenção, aquilo que te indigna, aquilo que você acha que tem que mudar muito e você presta muita atenção naquilo, geralmente está linkado ao teu propósito. Então, né? Quando eu voltei pra igreja, eu acho que eu lembro até hoje, acho que uma das primeiras vezes que eu falei com os pastores foi num carro voltando pra casa, que naquela época eu tava... A gente tinha carona, uma coisa assim. Exato, eu tinha começado a morar, foi acho que o meu primeiro ou segundo culto,
que eu vim não, já fazia um mêsinho. Eu tinha vindo algumas vezes, eu ainda não tinha aceitado Cristo e tudo mais, e eu me lembro porque eu tinha muita mágoa do meu passado. Então, por causa desse primeiro relacionamento que deu muito errado, quando tu não tem um relacionamento com o princípio cristão, gente, tem as salvas exceções, mas com certeza tu abre brecha pra muita coisa. E isso aconteceu com o meu primeiro relacionamento. Sem entendimento. Né? Exato. Então fez as coisas erradas, depois manteve e no final só tava ali pelo fogo no rabo do adolescente. E isso aconteceu e deixou marcas. Até porque as palavras finais da garota foi que eu tinha levado ela pro fundo do poço de novo. Que eu tinha levado ela pra depressão, afundado. Então aquilo deixou uma marca. Fora todas as coisas erradas, que quando a gente vem pra igreja e aquilo ali começa a ser revelado, começa a ser mostrado e a gente começa a aprender mais, porque as amizades que eu fiz aqui dentro foram assim, excelentes, eu vou levar pro resto da minha vida. Amém. Então... Os amigos estão aqui fazendo coraçãozinho, muito amor, muito amor. Mas acabou que essas foram muito referências e acabam te ajudando a se sustentar, né? E quando eu comecei a aprender mais sobre a palavra e ver tudo aquilo errado, acho que a culpa ela veio muito forte. E naquela conversa com os pastores de um carro, mostraram assim, cara, tu quer se tornar uma nova pessoa? A verdade já está mostrada. Agora você tem que seguir ele conforme, certinho. Vocês deram uma direção e naquele dia eu falei, cara, ok, já foi pro meu passado, eu preciso ver quem eu quero ser a partir de agora. E a partir daquilo eu comecei a mudar, eu comecei a buscar mais o propósito, comecei a buscar quem eu queria ser dentro da igreja, quem eu queria ser com Deus. E é muito doido como o propósito ele vai sendo revelado a partir no tempo certo. Realmente. Eu sempre falo, enquanto caminhamos nós somos curados, enquanto caminhamos vem o propósito, enquanto caminhamos enquanto você vai fazendo, vai buscando, que as coisas vão vindo. Às vezes eu vejo assim que o pessoal diz assim, fui na igreja ontem e amanhã tá lá não sei onde. Cara, ok, é muito novo ainda, calma, não desiste ainda. Foi uma vez só, 2 vezes, um mesinho, calma, vamos mais um pouquinho, vê daqui a 1 ano, 2 anos. Eu digo isso porque o meu processo ele foi muito rápido, cada um tem um tempo de processo, né? Quanto tempo levou o teu processo, mais ou menos assim? Deixa eu ver, até eu me batizar ou até... Pode ser até entender o que você tá fazendo. Eu acredito que foram uns 6 meses. 6 meses, o meu foi 1 ano. O meu foi 1 ano, mas pra mim isso já foi muito rápido. Tem gente que é 5 anos, tem gente que é 4, mas cara, calma, respira, tá tudo bem, entendeu? Cada um tem um tempo determinado daquilo que Deus tem. Eclesiastes 3, né, que a gente gosta muito. Gente, é nosso texto favorito. Nosso texto em comum, porque Eclesiastes 3 ele fala isso, dá tempo pra todas as coisas, então calma. Tu acabou de chegar, não fica desesperado querendo já ser um pastor, se você quer, começa a agir como se fosse, mas desde já, né? Mas tipo, calma. Tá tudo bem não saber de tudo, tá tudo bem não ter todas as respostas ainda. Essa parte de agir como, eu acho que foi uma das coisas que eu mais executei. Que eu falo assim, eu entrei, eu quero mudar. E quando eu senti aquele perdão de Deus, e falei assim, cara, tá, eu também tenho que me perdoar. Falei, cara, agora se eu sentir esse amor, eu sentir esse perdão, eu tenho que passar isso para as pessoas. Aquelas marcas que eu falo, é isso. Eu tenho que repassar essa mesma marca que Deus deixou no meu coração, que Ele me mostrou o amor dele, eu tenho que repassar para as pessoas. Né? Então, eu faço isso, eu tento fazer isso da melhor maneira possível, com a maior excelência. Então, trato as pessoas da melhor maneira. Eu não julgo, assim, jamais julgar. Porque se a gente veio do mundo, a gente não pode julgar uma pessoa que está com os mesmos pensamentos. Então, tem que tratar com cuidado e direcionar. E desde quando eu entrei na igreja, eu acho que passou uns 3 meses e já tinha gente me ligando de madrugada. Caian, vamos conversar? Caian, eu preciso de ajuda, vamos trocar uma ideia. Ano passado eu passei um bocadinho de trabalho por causa dos menores. Assim como na Rede Power também aconteceram algumas coisas. E desde aquele tempo, sempre pessoas. Eu falei, cara, esse é o meu chamado. Eu tenho que seguir pra isso. Então... talvez tenha sido um pouco rápido, mas a gente entende também por causa das promessas de Deus e como Ele quer agir muito rápido. Com certeza. E falar em rápido, né? Meu coração tá doendo pra falar disso, mas eu tenho que falar. Pra quem não sabe, gente, a gente tem uma promessa na Mágica Espalhosa, que hoje é onde a gente tá, mas também no Compaixão em Movimento, né? Que o Compaixão em Movimento e o nosso chamado ministerial seria um centro de treinamento para enviar pessoas para todos os tipos de lugares. Eu vou chorar. Né? Eu já tô quase chorando, tô me segurando pra não chorar, porque meu coração dói, mas com alegria, né? Ai, já chorei de novo. Mas o Caian, ele tá pra ir pra Portugal.
né? Agora em janeiro. Eita Deus! E eu acho tão legal quando isso acontece, porque a gente vê ele desenvolvendo, vê ele crescendo, acompanha todo esse processo, igual ele falou, ele chegou de um jeito e hoje vê ele liderando, hoje ele é um líder de pequeno grupo, ele tá ali ativo com a gente. Tá na mídia, né? Tem várias coisas, A luzinha. funções, a luzinha, a fumacinha, né? O pessoal do louvor me odeia, cara. O pessoal do louvor me odeia. Odeia, Renato, mas vai fazer falta. Então, e agora ele tá indo pra lá e a gente, com muita alegria, né? Tem esse envio que a gente vê que realmente ele tá cumprindo o seu propósito aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência do porquê que tu vai, o que Deus falou contigo, né? Eu acho que é interessante falar. É doido. Assim, quando tem uma promessa com Deus, acho que age com nem foi com... Eita, meu Deus, que a palavra fugiu, o homem fugiu da minha cabeça. O homem da baleia, Jonas. Jonas. Das universitárias. Cara, eu acho que assim como foi com Jonas, tu pode tentar fugir do propósito, mas quando Deus ele te chama, não tem essa. Ele te revela a presença dele, ele te mostra depois a misericórdia e que tu tem que levar essas pessoas. E foi o que aconteceu com Jonas. Então, eu posso ter fugido no início, só que desde pequeno, todos os sonhos que eu tinha, eu me lembro com 9 anos, mais ou menos, uns 10 por ali, eu tava falando pra minha mãe, pô mãe, quando eu chegar nos meus 18, eu vou sair daqui. Eu não vou ficar aqui, eu vou pra Florianópolis. Aí eu me lembro que eu cheguei com 15, 16 e falei, cara, não, eu não vou ficar no Brasil. Eu com 25, 26 anos eu vou estar fora do Brasil, vou estudar pra isso e tudo mais. Aí veio pandemia, eu tenho um leve problema com atenção, não consegui fazer faculdade no primeiro ano, por causa da pandemia, blá blá blá. Eu falei, ok, então tempo de Deus. Em 2020 eu vim pra Floripa, tive que voltar pra Canelinha por causa da pandemia. Eu tinha, durante toda a parte ali principalmente terceiro ano, eu economizei pra que eu pudesse cumprir aquele primeiro pensamento, eu tenho que vir pra Floripa. Eu vim na força do ódio, assim, vamos agora conseguir juntar meu dinheiro, tenho minha independência, eu vou. Deu errado, voltei. A soberba precede a queda de provérbios. Deu errado, eu voltei. Ok. E eu me lembro que nesse mesmo ano 2020, eu fiz um teste pra entrar numa empresa lá no sertão do Maruim. E eu não passei porque eu já estava trabalhando em Canelinha. E no dia que eles me chamaram um dia, eu queria que eu já estivesse na empresa naquela tarde. Eu falei assim, eu não consigo. Só que naquele momento a gente não entende, né? Ficou por algum motivo, o meu nome ficou no banco de dados da empresa. E isso foi em outubro. Em dezembro eles estavam me chamando para eu fazer um trabalho de jovem aprendiz. Ok, vim, fiz o teste e tal, passei. E lá eu conheci a Priscila, a Pri Ferreirinha. E eu lembro que a Pri Ferreira, eu já tinha visto que ela tinha ido na igreja, ela tinha ido na Mais de Cristo e tudo mais. Eu falei, pô, eu quero ir. Eu também fui com os pensamentos meio tortos, mas falei, pô, eu quero ir lá. Eu fui. E nisso as coisas foram desenvolvendo. Aí eu lembro que em dia 6/6 de 2020 eu aceitei, em 2021 eu aceitei Cristo. E em novembro, dia 20, eu tava me batizando. Uau. Em dezembro eu tava na liderança. Aí, ok. Fui pra rede da Milene naquela época e comecei a desenvolver com o pessoal, entender um pouco mais sobre jovens, o pessoal um pouco mais velho. Ok, aprendi. Só que da metade do ano pra frente, o coração ele começa a ser moldado. Ele começa quando Deus tem um propósito, ele vai mudando teu coração conforme ele vai te revelando aos poucos. Sim. Eu sempre tive muito apego com os menores, né? Menores que ele diz adolescentes. Os adolescentes. Não é criança. E nesse ponto, eles começaram a vir muito. Eu acho que vocês se lembram, no ano passado, começaram a vir muito. Sim. E ok, eu tenho que ajudar eles. Tô entendendo. Só que no momento, eu não tinha como eu sair da liderança com a Red Power. Ok, então vamos orar e vamos esperar Deus confirmar. E Deus está confirmando aos poucos. Ok. Mas por que eu tenho que ser preparado? Eu já tinha sido preparado pelos jovens de 20 e poucos anos. E agora por que eu teria para os adolescentes? Em outubro foi a primeira vez. Acho que foi em outubro ou setembro. Eu tenho que lembrar depois quando está anotado. Foi a primeira promessa sobre ir para fora, para as nações. Eu falei, ok. Acredito, Senhor. Só que, para não ser coisa da minha cabeça, ou às vezes um falso profeta, uma coisa assim, vamos esperar Deus confirmar. Porque quando Deus quando ele fala uma coisa, tem confirmação, exato. Certeza. Então, ok. Isso foi em setembro. Em novembro, outro acontecimento. Eu falei, amém. Eu acho que é. Mas vamos ficar mais pra ter certeza. Não tá, né? Não tem erro. Ok, então.
E chegou em dezembro. Virada do ano, a gente passou na igreja. Eu me lembro que chegou a virada do ano, passou, batemos a virada, desceu. Eu sei que quando eu desci as escadas, eu vi isso só nos primeiros minutos de 2023. Veio mais uma vez assim, no meu ouvidinho e falou: esse é teu último ano aqui. Eu, amém. Então, acho que é. Eu me lembro que na segunda semana de janeiro eu já estava preparando o passaporte. Falei, cara, Deus já me confirmou. Então eu vou começar a Então eu fazer. tenho que começar a me Minha preparar. parte, com certeza. Não vou deixar, não é algo que só vem de Deus, a gente tem que executar também aqui. E ao mesmo tempo eu vim para os menores, porque nessa mesma noite, antes da virada, foi falado: é o tempo de você cuidar deles, você tem que cuidar dos meus pequenos. E eu falei, caraca, eu chorei muito naquele dia. Comigo. Eu sou muito emocional, então eu acabo chorando demais. Meu Deus. E naquele dia eu falei, ok, então tomamos a decisão. Já falei com os pastores, falei com a Milene, e a gente executou no próximo ano. E esse ano aconteceu algumas coisas assim de preparo, porque eu pensei, tá, esse é o último ano aqui, então talvez final do ano eu esteja indo. O meu planejamento inicial foi... tem uma mocinha. O meu planejamento inicial foi pra outubro. Eu falei, então eu vou conseguir em outubro, porque eu já tinha feito planejamento, e eu sou um cara, por mais que eu seja meio aparentemente irresponsável, eu sou muito metódico com relação ao dinheiro e tudo mais, então eu me preparei muito. Tem áreas. Exato, cada um tem a sua área. Então eu peculiaridade, deixa isso quieto. Eu fui executando meu planejamento. Sim. Em dezembro, meu motor tinha falhado, tinha dado pau. Aí eu falei, opa, R$1.500. E a partir disso, em janeiro, meu pneu furou 4 vezes, todas as vezes furou câmbio. Foi diminuindo o dinheiro, aos poucos eu tava guardando e ia diminuindo, guardando e diminuindo. Eu falei assim, meu Deus, cara, eu não vou conseguir em outubro, então eu vou me planejar pra dezembro. Foi dando tudo errado até metade do ano. Nada não era certo. Tempo ainda. Não era tempo, porque eu tinha que ser preparado. E esse ano, como é que eu posso dizer? Não é que os jovens, eles sejam fáceis, mas os adolescentes são muito difíceis, cara. Os adolescentes são muito difíceis de lidar. E foi o ano que eu mais... Tem que ter chamado pra lidar com adolescente. Nossa, demais. Então, esse ano eu aprendi muito. Eu realmente aprendi a ter mais paciência. Por mais que eu seja um cara muito zen, eu perdi a paciência algumas vezes. Eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que ser mais preparado pro chamado. Eu tenho que estar... Tá bem, então agora eu entendi, Deus. Então eu vou continuar. E durante todo esse ano foi um turbilhão. Sim. Coisa dando errado, aí vem problema. Eu falei, ok. Então Deus, mais uma vez, entrega nas suas mãos. Porque eu tenho, como eu falei, o orgulho de falar assim, eu tenho autossuficiência, ele acaba impedindo um pouco. E eu falei assim, tá bom, então Senhor, nas suas mãos, teu tempo, quando for pra ser, vai ser. Isso foi mais ou menos na metade do ano. Foi em julho que foi aquela vigília onde eu acabei dando a palavra, que naquele dia eu tava, meu Deus do céu, começou. Tá acontecendo. E naquele dia foi outro pastor, foi outro pregador que confirmou uma promessa que tinha dado 9 meses atrás. Falou assim, não, agora tá na hora. Não é só uma nação, tu tem que se preparar. E a partir dali as coisas começaram a se encaminhar. Então as coisas deram certo no trabalho, achei comprador pra mim. E uma vigília após também, tu já recebeu a palavra de novo. Foi tipo, eu acho umas 3 vigílias seguidas de pessoas bem diferentes. E sempre confirmando. Cara, é porque a gente às vezes acredita que não é capaz, mas nesse momento Deus vai falando, não, tô te preparando pro processo. Tô te capacitando, exato. Então, a partir desse momento tudo começou a dar certo. E agora, eu acho que foi em outubro que eu falei pra vocês que eu comprei a passagem. Foi na semana do Vision Day. Então... E ele nem fez um suspense. Ele literalmente olhou pra mim e comprei a passagem, tô indo. Hã? Quê? Hã? Do nada. Quê? Para tudo. Pega a bomba. De novo. Pelo amor de Deus, nem prepara o caminho pra isso. Quer me matar do coração? Fica passando emotivo, ia chorar. Cara, não, que isso? Faz um caminho primeiro. Quê? Preciso conversar com vocês, comprei a passagem. Gente, meu Deus do céu. Não foi nem preciso conversar. Foi literalmente, gente, ó, comprei a passagem, tô indo em janeiro, tá? Vontade de socar. E eu acho que é muito. E isso é um ponto assim que foi muito positivo durante tudo isso. Ser pastor sofre. Se apega. Isso. Mas durante todo o processo eu pensei assim, se Deus te entrega uma promessa, antes de ela se cumprir, não abre a sua boca. Não abre. Mantém no íntimo. Olha só que interessante ter falado disso que eu tava gerando, que não falei o que é. Que legal. Tinha a ver com isso agora. Não vou falar. Revela. Mas a partir disso, eu até me perdi, gente. Volta.
tu estava falando dessa questão de não falar, ter Exato. guardado. Eu mantive muito. Eu acho que desde o início, sim, o Ricardinho estava sabendo, né, desde o ano passado sobre isso, o Ricardinho estava presente. E eu acho que mais umas 4 pessoas, então sabia, o pastor, a Milene e a Maju, do Ciclo Social aqui, eram as pessoas que sabiam. E Dudu. E as pessoas sabiam. Então, eu mantive em silêncio. Aí agora tá no tempo de revelar, assim, aos pouquinhos. Porque já tá chegando em cima, não? Tem que se despedir das pessoas. A gente tô indo, pegando avião. Ninguém tá entendendo nada, mas eu acabei deixando ser gerado isso no secreto e orando muito sobre. E Deus já tá preparando o caminho lá, porque em abril minha irmã foi pra lá. Quando eu recebi a primeira promessa ali por setembro, outubro do ano passado, eu não sabia de informação nenhuma. Em novembro minha irmã tinha me avisado que iria pra fora. Uau. Em abril ela foi e não passou nenhuma dificuldade. Hoje, inclusive mês passado, ela me chamou assim, caramba, vamos dividir o aluguel, porque lá, como é de início até conseguir trabalho e tudo mais, as coisas vão se construindo e nada feito de maneira ilegal, porque quando é sob Deus, tudo é controlado, tudo na ordem. Então, isso é muito doido. Consagre os seus planos ao Senhor, eles deram certo. E eu creio que isso está sendo consagrado, está sendo gerado em oração. Você não está sozinho, existem pessoas orando por você em relação a isso. E vai ser uma bênção. Tem? Vai ser uma bênção. Tem intercessores cobrindo a sua vida. E isso que é o mais legal, o mais bacana de ter pessoas por perto. É saber que você não está sozinho nisso, né? E isso vai doer no coração. Nossa, eu sou muito pegado. Nem fala. De novo? Mano, eu vou chorar de novo? Eu falei, né, Thaís? Hoje eu vou fazer o tete-a-tete com o Caiane. Não quero assistir mesmo. Eu tá brava. Ele vai embora, né? Tá indignado. Não vou ver. Problema dele, se ele vai fazer, eu não vou ver, tá triste. Mas ela vai assistir sim, ela é brincadeira. Isso é muito louco, porque a gente vê com Abraão, né? Sai da sua tenda, sai da tua terra e vai, né? E é isso que tá acontecendo agora. Tem que abrir mão das coisas que você vive hoje pra viver a promessa do Senhor. Mas, cara, não vai ser mil maravilhas, tem plena consciência disso. Não, vai ter suas dificuldades, vai ter seus obstáculos, mas em tudo o Senhor vai estar com você. Exato. E você precisa levar essa palavra. Deus vai estar comigo, independente do que eu passar. Exato. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel pra cumprir. Então não importa o que tu passe, continua, persevera, vai ter pessoas aqui pra te ajudar, tu não vai estar sozinho lá, por mais que pareça estar fisicamente, porque não vai estar todo mundo aqui que tá aqui, óbvio, né? Existe essa questão que às vezes fica difícil, é uma distância bem significativa, né? Mas saber assim, Senhor, foi tu que me prometeu, eu sei que independente se eu vou estar comendo ovo de novo, né? Meu Deus! Ou se... mas o Senhor é comigo. Foi o Senhor que me trouxe, Ele vai enviar o recurso, Ele vai dar a provisão. Eu queria ler com você 1 Tessalonicenses 5, né, que você me falou, 16 ao 18 ali, que diz o seguinte: estejam sempre alegres. E esse é o Caio, ele está sempre alegre. Por mais que ele esteja triste, às vezes ele está alegre do mesmo jeito. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por que esse versículo? Porque esse versículo, porque é o fundamento desde o início, né? Como eu falei, minha mãe eu sempre vi se alegrar, por mais que a condição não fosse melhor, ela estava ali e, assim, por mais que minha mãe não seja da igreja, é uma mulherzinha de oração. Amém. Ela sempre está em oração. É o que eu digo, não é religião. Exato. Não é sobre então religião. a palavra de Deus, ela habita no coração. Então muitas vezes de eu ouvir ela chorando de noite pela minha irmã quando ela estava com depressão, ou quando ela foi para Blumenau, ou quando eu vou lá e volto a chorar, tipo, meu Deus, meu filho tá voltando, agora ele tá indo embora. Então a minha mãe sempre esteve orando muito. E agradecimento. Agradecimento eu acho que eu aprendi quando eu vim mais quando eu tava aqui. Porque como eu comecei a morar sozinho com 19, passou umas necessidades, o orgulho não permite pedir ajuda e tudo mais, eu aprendi ele quase apanhou por causa disso. Não foi pra de porque a gente só soube depois, mas depois que passou, agora a gente tá aqui pra quê? Independente da necessidade, não pedia, mas eu aprendi a agradecer. Assim, cara, eu não ia deixar meu nome sujo, eu ia, conforme a lei, ia manter, por mais que eu não tivesse uma comida em casa, eu tava agradecendo assim, Senhor, como eu tenho a vida, eu tenho que sustentar nisso. Vinha pra igreja alegre e tal, participava com o pessoal, ajudava, no que fosse necessário, mas essa consciência ela se mantinha, tipo, de se alegrar e agradecer na presença do Senhor. Então, eu acredito que quando a gente agradece a Deus, principalmente, Ele continua te abençoando ao decorrer do caminho, porque não tem como a gente ser filho ingrato. Cara, ele fornece tudo. Tudo. Até o que tu respira. Olha, e esse nariz, ele puxa muito ar, tá? Puxa muito ar. Deus tem seus favoritos. Se um
embora sem falar isso. Desculpa. Oh, meu Deus. Mas tirando essas brincadeiras, é sério, gente. Tudo foi Deus que a gente deu. Deem graças, independente da situação que você esteja passando, porque Ele é fiel e justo. Exato. Ele é misericordioso mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente tropeça. E como eu falei, consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Isso está em Salmos 37, alguma coisa que agora eu esqueci, mas está lá. Leia a palavra que você vai descobrir qual é o salmo para dizer, aquele salmo que a pastora falou. Então, que em nome de Jesus, que você possa colocar esses planos, ore. Não saia falando para todo mundo, igual o Caio falou, existiam pessoas específicas orando com ele sobre aquilo. Não saia falando para todo mundo, nem todo mundo está feliz com a sua alegria. Exato. Isso é uma coisa triste de falar, mas é uma realidade, né? A Bíblia diz, alegrar que se alegram, mas chorar com os que choram, mas poucos colocam isso em prática. Então não fale para todo mundo, sai falando para todo mundo, fale para pessoas específicas que vão te ajudar no processo, que vão orar por você, que vão celebrar com você. Inclusive, às vezes eu falo com os jovens quando querem casar, vou fazer uma festona de casamento. Assim, não, calma, respira. Faz uma festa com quem vai se alegrar com isso, com esse momento de vocês. Porque às vezes você chama todo mundo, só a gente reclamando do casamento, isso aqui. E eu sei como que é. Passei por muitos casamentos por aí, vendo. E, gente, é triste quando a gente vê que as pessoas não estão junto com você. Mas aqueles que estão junto. Cara, que momento precioso pra levar pro resto da vida, né? Então, tipo assim, contar pra pessoa certa, sério. Faz total diferença. Porque em alguns momentos, e assim, às vezes a gente começa a fraquejar, tipo, não vai conseguir, principalmente nos primeiros meses ali, não vou conseguir, acho que não vai dar certo. E me lembro muito do Dudu dando apoio, tipo, o Dudu falando assim, não, cara, tem uma amigos de propósito, exato, tem uma né? promessa, meu irmão, vai, dá-lhe com os dois pés, vai. Lembro da Malu, da Maju, ajudando o tempo todo. Então, se tá precisando, aquelas poucas pessoas que sabem, elas estão consagrando, estão ajudando, estão orando sobre, e estão trazendo principalmente aquela paz que às vezes tu tá perdendo no meio do caminho, Deus ele revela essa paz através das pessoas. Novo, né? Exato. Coloca na linha de novo. E assim, falando sobre essa questão de agradecer, sobre os jovens, o pessoal reclama muito, né? Meu Deus. Pode, fala. Jovens. Eu já ia assim, dizer, qual é o conselho que você deixa pro jovem? Pronto aí, ó. Jovens. Não reclamem, cara. Vocês têm muito problema com reclamar. Eu também era jovem, ainda sou jovem, mas principalmente essa galera mais adolescente tem muito conceito de reclamar sobre tudo. Não reclamem. Agradeçam a Deus pelo que vocês têm hoje. Cara, principalmente em cidade, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil, porque as pessoas elas estão muito pela questão de aparência. Então tem que estar tudo prosperando, tem que estar tudo bem, vocês têm que estar tendo aquela parte da luxúria. Status, né? Status, exato. A palavra fugiu da minha cabeça. Mas não vivam através disso. Agradeçam a Deus pelo que vocês têm e vivam na alegria e na paz dele. A partir disso, tudo vai se ajeitando. Amém, eu creio nisso. Eu creio nisso. E agora a última palavra, se quiser dar um recado para alguém que tá lá, ou uma palavra que tá ardendo no seu coração, algo pra gente já finalizar. Eu acho que para finalizar, é o que eu tô preparando já. Eu acredito que eu vou pregar isso ainda bem. Mas... você tá sendo privilegiado, tá ganhando spoiler. Sobre promessas. Acima de tudo, se vocês receberam uma promessa do Senhor, confiem nele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então confiem nessa promessa. Só que, acima de tudo, não pensem que só Deus vai fazer. Vocês têm que também mover seus pés, vocês têm que se movimentar e pedir a direção. Não adianta tu querer fazer com a força do teu braço, ou simplesmente, vou ficar parado ou vou andar conforme a vontade. Assim como os apóstolos. Paulo, maior exemplo disso. Paulo, enquanto ele estava fundando as igrejas, indo a cada igreja, ele sempre pedia a direção do Espírito Santo para que fosse feita a maneira correta dele. Então, assim como Paulo, façam a mesma coisa. Quando você receber uma promessa, peçam a direção do Espírito Santo. E a partir disso as coisas vão se alinhando conforme a vontade dele. Porque, cara, quando é feito por Deus não tem brecha. A muralha não cai, a porta não se abre sem ele querer, nem se fecha sem ele querer. Então confiem nessa promessa, se esforcem para que ela aconteça também e agradeçam a todo momento. Isso. Amém, eu creio, em nome de Jesus. Caian, obrigada por ter compartilhado um pouquinho da tua história. Né? E você de casa, independente do que você passou na sua infância ou adolescência, entenda que o hoje é o que está valendo, né? Deixa essas feridas diante dos pés do Senhor para serem curadas, para que você viva uma história extraordinária daqui para frente e essas marcas sejam para curar outras pessoas, que essas marcas sejam para você saber de onde você veio e agradecer ao Senhor em todo o tempo e dizer, Senhor, obrigado por ter me tirado disso e agora eu estou vivendo isso, eu te dou graças, independente do que eu estou passando, né? E obrigado por ter
compartilhado sua história conosco. Eu sei que não é fácil ter uma câmera, mas você venceu, você conseguiu. Tudo Né? bem. A gente médio. Né? E que esse novo tempo de Deus na tua vida possa ser abundante, possa ser uma bênção, que você cresça muito como pessoa, como missionário, porque é uma missão que você está indo fazer, né? E que através disso as coisas se alinhem na tua vida, a ponto de você dizer assim, como é bom obedecer a Deus, como é bom ter seguido os conselhos dele, como é bom estar no centro da vontade dele. Exatamente. E eu creio que a gente vai ver muitos milagres ainda. Ai de você se não me atualizar das coisas, tá? Não é porque tá longe que eu vou... Já entendi. Entendeu? E tá gravado, pode olhar várias vezes, né? Então, obrigada aí pela sua presença, tá? Uma boa viagem em janeiro, né? Ainda Dia não, 25. calma, respira. Se vocês não estiverem... Não, aqui, ó, gente, só pra Deus. confirmar. Se os pastores não estiverem no aeroporto, Meu Deus. eu vou chorar. Meu Deus. Já ficou uma intimação aqui. Ele fez anotar essa data daquele dia que ele me deu susto, só pra ter noção. Não, vai lembrar pelo resto agora. Eu digo isso, cara, porque assim, ó, a Malu, você citou a Malu, né? E a Malu, ela é uma menina assim, muito especial, né? Que a gente também acompanhou desde o início ali, ela sendo líder e tudo mais. E ela também foi pra Portugal e nos deixou, ai meu Deus, eu chorei muito sem a Malu. Ela que me ajudou, né, na minha viagem ali de Israel, nessa questão da coloração, de arrumar o guarda-roupa. Ela passou todo o processo, que eu tive um processo muito dolorido em relação ao apego, que Deus sabe que eu passei. E ela presenciou tudo isso comigo. E bem no finalzinho, parece que a gente estava muito mais junto do que toda a trajetória, assim. Por mais que a gente estava acompanhando, nunca fomos tão próximos como naquele período. E como fez falta e ainda faz, eu vou fazer uma luzinha, Deus te abençoe. E pode ter certeza que esse mesmo carinho que eu tenho pra mão, eu vou ter por você, e eu também já tô sentindo falta, tô sofrendo, mas o Senhor me sustenta, porque o Senhor disse que muitos jovens saíram daqui como sendo treinamento, e eu creio que você que tá assistindo pode ser o próximo, e para outros lugares, aquilo que Deus te desenhou, e eu vou estar muito feliz com a tua alegria, eu vou estar aqui celebrando, torcendo e orando, que é o principal por vocês, que vocês continuem crescendo, amém? Obrigada, Caio! Obrigada a você e a Deus abençoe até o próximo Tete a Tete. Começa a mudar e o céu desce e de repente eu sinto o seu vento soprar, a sua glória inundando o lugar, a atmosfera começa a mudar e o céu desce. Espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. E quando o céu descer e a tua glória me inundar, o medo aqui não há.